Olá, você está ao vivo aqui na CBN Oficial, nossa live, nossa roda de conversa. A gente começa nessa semana, nessa segunda, a falar sobre espiritualidade em tempos de isolamento, essa nossa série especial de entrevistas, de conversas sobre esse assunto. Você já pegou seu café? Vamos ver o pessoal entrando? Quero ver. Como é que vai ser essa roda de conversa hoje? Eu conto com a sua pergunta, com a sua participação. Hamilton, tudo bom? Valéria, Maria. Quem mais aqui com a gente? Gislaine, a Cris Costa. Gente, hoje, nesta segunda-feira, me falem se o áudio tá bom, se tá bacana aqui pra vocês. Luísa. Hoje eu tô sem fone, tô só aqui com o áudio do celular. Mas eu acho que vai bem, viu, gente? Eu tô preferindo até. Nobile José, Estela Ribeiro. Gente, a nossa série de entrevistas, abraço de Londres, Daniel Canto, abraço para você também, para todos os brasileiros que nos acompanham diretamente de Londres, da Inglaterra, de todos os cantos do planeta. Ai, que bom, que tá ótimo, gente. Eu lembro a vocês, às vezes a pessoa fala, tá complicado, tá não sei o quê. Sai da live e volta, porque aí funciona, tá? A Jane de Hortolândia, com a gente, Anny Pinheiro. Bom, hoje, nessa nossa segunda entrevista, para falar a respeito de espiritualidade em tempos de isolamento, a gente vai ter o prazer, eu principalmente, né, gente? Café expresso, Camargo, expresso, aquela coisa bem gostosa. A Ana, que é de Portugal, olá. Newton Aguiar. E a gente vai ter o prazer, a honra aqui de receber nessa roda de conversa nessa tarde, esse rabino, que é super jovem, mas tem uma visão tão profunda sobre a vida, sobre assuntos diversos, até sobre política, sobre feminismo, sobre muitas coisas. E por isso é um prazer tê-lo aqui hoje na CBN, no Instagram da CBN, para falar a respeito de várias questões relativas à espiritualidade, inclusive desmistificar um pouco o que é o conceito de espiritualidade. É por isso que a gente traz essa série de homens e mulheres das mais diversas crenças, visões de mundo, filosofias, para que a gente possa entender melhor a vida, ou talvez trazer mais questões para que a gente tenha uma visão mais alargada, mais ampla da vida. Ele já está aqui, a Ilana também está aí, e eu vou adicioná-lo à nossa conversa, não vejo a hora, Rabino. Vamos lá. Cadê ele? Aqui. Aguardando o Rabino Dudu. Eba! Oi, Ei! Petra, tudo bom? Tudo ótimo, Rabino. Eu que vejo, gente, o Rabino todo santo dia. Ele dá aulas no Instagram, que já é uma ferramenta, né, Dudu, que você usa há tanto tempo, e que interessante nesse momento ser tão importante esse palco que é a internet, para que a gente consiga falar sobre vida, para que a gente consiga trocar e compartilhar as coisas, né? Um prazer enorme ter você aqui na CBN com a gente hoje, viu? Obrigado, Petra, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. E como você sabe, né, eu comecei, talvez um dos pioneiros assim, na área espiritual, religiosa, a usar essas ferramentas como a internet, como o próprio Instagram. E no começo era um pouco diferente, né? Assim, para as pessoas verem um rabino falando sobre espiritualidade nas redes sociais. Mas a gente está vendo que agora com a quarentena não tem jeito, né? Eu estou vendo que até os rabinos mais velhos, até as pessoas que não estavam tão acostumadas a usar essas ferramentas estão sendo obrigadas de alguma forma a entrar na nossa, né? Vamos falar assim. Com certeza. Eu entrevistei na semana passada o pastor Henrique Vieira, né, que também comentava isso com a gente sobre como as mais diferentes linhas estão precisando, né, de alguma maneira, para se conectar da internet. Então, estão fazendo aulas, estão fazendo, enfim, no caso dos pastores, o culto, no caso dos padres, a missa, enfim. Cada um está arranjando um jeito de se conectar. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, já começar essa nossa conversa com essa questão, até na nossa discussão aqui na CBN, na nossa equipe, pensando sobre um assunto relevante para a gente levar para as pessoas, a Carol, a Giovana, a nossa equipe tão competente, a gente ficou quebrando a cabeça a respeito dos assuntos que a gente podia levar para as pessoas e agregar, né, e somar. E aí a gente pensou nessa história de falar sobre espiritualidade em tempos de isolamento. Porém, o tema da espiritualidade, ele às vezes é um pouco batido, né? As pessoas já ouvem essa palavra
e já colocam ali numa caixinha cheia de conceitos e preconceitos. E aí eu queria jogar para você a questão que você fala bastante e que você é muito, você não gosta da autoajuda, né? Você sempre fala isso. Então eu queria diferenciar o que é espiritualidade da autoajuda, para a gente ter muito claro do que a gente está conversando aqui. Boa, Petria. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Como você sabe. E eu vou te chocar um pouco mais. Mesmo a palavra espiritualidade, apesar que é o tema nosso hoje, eu também não gosto muito. Eu vou tentar explicar para você, desculpa, talvez te pegar desprevenida, né? Mas assim, eu queria falar, e como sempre costumo falar nas minhas lives, né? Tô falando para mim mesmo e quem quiser pegar carona, pega comigo. Mas por que eu falo que eu não gosto muito da palavra espiritualidade? Porque nós temos a sensação, quando nós falamos a palavra espiritual, espiritualidade, que é algo muito longe da nossa realidade. Algo muito distante, algo do espírito, algo da alma. E quem aqui já viu uma alma? Quem aqui já viu um espírito? Então, mesmo a palavra espiritualidade, que ela está um pouco na moda, eu acho que ela já acaba tendendo, não sei se você concorda comigo, mas para o lado da autoajuda. E o que eu estou tentando me trabalhar nesses dias de quarentena, e eu acho que, de certa forma, transmitir nas minhas aulas, nas minhas lives, é que quando a gente fala de Deus, ou quando a gente fala de plenitude, ou quando a gente fala de alegria, de felicidade, até a palavra espiritualidade, talvez ela está sendo mal usada. Quando a gente consegue trazer conceitos que são mais próximos do nosso dia a dia, inclusive do nosso corpo físico, eu acho que a presença de Deus a palavra espiritual. Agora, pode ir conversando, né, Petra? Aqui, vamos fazer um bate-papo, igual a gente sempre fez. Assim, fica à vontade também de me interromper. Não, mas eu quero te ouvir. É uma oportunidade de te ouvir. A gente já ouve tanto e você tem tanto. De verdade, assim, eu acho que como todo mundo que te segue, é muito louco. Um cara tão jovem como você ter uma sabedoria tão grande. Então, eu quero te ouvir hoje mais do que qualquer coisa. Muito obrigado. E, na verdade, como a gente sempre fala, né? Eu acho que não é nenhuma questão de sabedoria, né, de conhecimento, mas é quanto a gente consegue ser de verdade nós mesmos. Então, muita gente me pergunta, Petria, você é rabino, então você está sempre feliz? Você está sempre animado? Você está sempre espiritualizado? E eu respondo, é claro que não. É claro que não. Assim como qualquer pessoa, eu tenho meus altos e baixos, eu tenho dias que eu estou mais divino, tem dias que eu estou mais animal, tem dias que eu estou mais perfeitinho, tem dias que eu estou bem imperfeito. Então, quanto mais a gente consegue se aproximar do nosso público, quanto mais a gente consegue humanizar a figura do rabino, a figura do padre, a figura do guru espiritual, isso não é uma perda. Isso que as pessoas precisam começar a entender. Aquela imagem que a gente gostava de ter, né, de um santo que está perdoando os nossos pecados, daquela pessoa que ela é livre do egoísmo, aquela pessoa que ela é livre do Satanás. Quer dizer, isso é algo do passado, Petria. Então, sinto informar, né, quem tinha ainda uma visão de espiritualidade ou religiosa dessa forma, que eu acho que a graça é justo o contrário. Quando a gente consegue ser humano, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, e justamente por isso se aproximar de Deus. Não é apesar disso, é justamente com essas ferramentas imperfeitas a gente se aproximar da nossa divindade. E aí você vai falando, vai me vindo milhares de perguntas, né? Uma das questões que me ocorre é que, assim, é justamente por isso, esse ponto que você está tocando, que talvez a tal da espiritualidade caiu num lugar de muita descrença, porque a pessoa fala, nossa, mas eles acreditam que alguém vai salvar a vida deles? Então, isso aí é balela, isso é autoajuda. E você fala muito isso, né? A gente é responsável por nós mesmos, fazer o caminho. Claro que tem as pessoas que a gente admira, os professores da vida, que estão a todo momento aparecendo para a gente, mas a gente é responsável por esse nosso caminho, que não precisa só espiritual, o caminho material, geralmente ele é muito espiritual também, né? Você fala isso. E aí eu quero só colar essa ideia, guarda essa ideia para você falar,
já com o que as pessoas estão vivendo nessa época de isolamento, que muitas vezes não estão dando conta, isso eu estou recebendo muita gente mandando mensagem, a pessoa não está dando conta disso, de às vezes encarar que às vezes ela está deprê hoje, ela tá down, e é muito ruim você falar, nossa, mas eu não estou feliz hoje, eu não estou encarando numa boa, como está todo mundo falando para eu encarar esse período numa boa. Então eu queria saber um pouco, tocar nesse ponto que você falou, de sermos reais, o que é ser real e encarar esses altos e baixos que é do jogo, é da vida, você ser espiritual não vai eliminar isso. Gostei muito da pergunta. Deixa eu falar um pouco então sobre isso, Petria. Quando eu falo que eu não gosto de autoajuda, apesar que nos últimos anos ficou muito na moda, né, livros de autoajuda e vídeos de autoajuda, não é por birra. Eu não gosto de autoajuda simplesmente porque eu acho que não funciona. Eu vou tentar explicar por quê. Claro que a curto prazo, quando a gente vê aquelas frases inspiradoras, ou quando a gente vê aqueles 12 passos para a felicidade, ou quando a gente vê qualquer caminho que pareça curto, ele dá uma alegria, né? Ele dá aquela esperança de que nós temos salvação. Mas o que eu acho que o nosso mundo cada vez mais está se aproximando. E as religiões estão indo também nesse caminho, assim como a ciência, assim como a psicologia, e no meu caso a Cabala e o judaísmo, eu acho que a gente também tem que abrir os olhos para isso, é que cada vez mais nós vamos descobrir a graça de ser humano. Então, eu posso me prolongar um pouquinho nesse tema? Porque eu acho que, assim, parece uma coisa básica, parece uma coisa simples, mas talvez a única coisa que nós não fomos durante todos esses séculos, todos esses milênios, é encarar com coragem ser humano. Por que eu falo que é tão difícil? A maioria das vezes, a gente tenta fugir. Estão falando que tá baixo? Deixa eu colocar mais perto de mim um pouco a câmera. Pessoal, vê se melhora. Eu vi que algumas pessoas... Tá dando para ouvir, Petra? Tá ouvindo? Ah, para mim tá perfeito. Para mim tá muito legal. Eu acho que é assim. A maioria das vezes, a gente acaba escapando da realidade. Porque a realidade não é que ela é difícil, mas ela é muito confusa. Porque ela é uma mistura, né, de muitos fatores, de muitos ingredientes, vamos chamar assim, que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Então nós temos um lado nosso que é mais racional, nós temos um lado nosso que é muito emotivo. Nós temos um corpo, nós temos uma alma. Nós temos a sociedade que nos influencia e nós temos a sociedade que é influenciada por nós. Nós temos os momentos que nós estamos isolados e nós temos os momentos que a gente precisa conviver em família, em comunidade e etc. Todos esses paradoxos da vida, para a maioria de nós, ele causa uma agonia. Ele causa uma angústia muito grande de não entender o que está acontecendo. Vamos pegar então um exemplo que eu acho que acontece com muita gente, né? Eu convivo com alguém da minha família, eu convivo com um amigo próximo, e eu não consigo entender muito bem essa pessoa. Porque um dia ele é legal comigo, outro dia ele parece um monstro. Um dia ele está super animado, outro dia ele está deprê. Um dia, né, ele está super racional, outro dia ele está emotivo. Porque é mais fácil a gente ver no outro. Mas quando você vai se olhar no espelho, quando você olha para si mesmo, para o próprio umbigo, você percebe que você também é assim. E todos nós somos assim. Mas dá uma angústia, eu acho que essa é a palavra certa, né? Tão grande de perceber o quão louco nós somos. E principalmente quando nós deixamos a nós mesmos ser quem nós somos, a gente fica mais louco. Por isso que eu sou um rabino meio louco, né? Quem me conhece sabe. E eu não tenho vergonha, mas eu acho que assim, eu acho que eu sou um louco normal, vamos chamar assim. Por quê? Porque eu aceito a minha loucura com um certo prazer e com uma certa facilidade, né? Como eu costumo sempre dizer, todo mundo é louco, né? Mas tem as pessoas que assumem e tem aqueles que ainda não assumiram. Mas quando eu falo da loucura, obviamente eu não estou falando de uma loucura psicopata, não estou falando de uma loucura que prejudica os outros, mas é assim, a gente aprender a rir de si mesmo, identificando esses paradoxos da vida. E aí que vem o ponto-chave da espiritualidade, na minha opinião, que eu nem gosto de chamar de espiritualidade, para mim é uma coisa mais essencial, mas vamos chamar de espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela se encontra no momento que você para de negar algum lado da tua psique, algum lado da tua existência.
Então, no momento que você consegue abraçar o teu animalzinho interior, que você consegue abraçar o teu ego, que você consegue abraçar as tuas imperfeições, que você consegue reconhecer, pegando o exemplo que você falou antes, que tem dias que nós estamos super animados, eufóricos, e tem dias que a gente está mais deprê. E eu vou explicar bem prático para quem está querendo aplicar na sua vida, o que seria eu aceitar o meu lado deprê. Significa, então o Rabino está mandando ficar na depressão? O Rabino não está mandando nada. Aliás, ninguém tem que mandar você nada, nem você mesmo. Simplesmente tenta se olhar no espelho e identificar. Hoje eu acordei mais calminho, mais sereno, mais... Isso não quer dizer que eu tô deprê. Sabe quando você fica deprê? Quando você sai do quarto e as pessoas à tua volta esperando que você vai dar aquele sorrisão que você deu ontem e você não tá naquela vibe. E aí você finge no começo que você tá, porque você quer agradar todo mundo do Instagram, ou você quer agradar todo mundo da tua casa. E aí você começa a perceber que não tá rolando, porque aquele dia você não tá nessa vibe. É aí que você fica deprê. No momento que você não aceitou, que você não acordou deprê, você acordou mais introspectiva. Você acordou mais sereno, você acordou mais pensando na vida. Isso não é ser uma pessoa depressiva. Isso significa ser uma pessoa normal, que tem dias que está mais extrovertido e tem dias que está mais para dentro. Então, se as pessoas em volta, começando de você mesmo, aceitar, quer saber, hoje eu vou aproveitar para ler um livro, eu vou aproveitar para rezar, eu vou aproveitar para meditar. Nessa hora, eu tô aceitando que o Dudu tem vários lados, que o Dudu talvez é bipolar, tripolar, não sei quantos polares, e tudo bem. Será que não é essa a graça da vida? Será que a graça do ser humano não é conseguir encarar todas as nossas faces, que talvez são infinitas? E aí a vida começa? Então, só para concluir a ideia. Talvez por milênios o ser humano deu um jeitinho de fugir dessa guerra interior, ou dessa paz interior, que se chama ser humano. Então, como a gente foge disso, Petria? A gente normalmente foge focando no exterior, né? Então, a pessoa ela começa a inventar briguinhas, né? Muita gente gosta, todo mundo fala que quer a paz, mas vai olhar a vida, né, da maioria de nós. A gente acha intriga em tudo. Pode ser no Big Brother, pode ser no Campeonato Brasileiro, pode ser na política, pode ser em qualquer área da vida. A gente dá um jeito de sentir que o inimigo está lá fora, certo? Por que a gente gosta de olhar que o inimigo está lá fora? Porque a gente foge dessas contradições que nós sabemos que nós temos. Nós somos um pouco hipócritas. Pelo menos eu sou, eu não posso falar de ninguém aqui, mas nós somos hipócritas, nós somos muito incoerentes. Sabe aquelas pessoas que falam, não, porque eu sou uma pessoa coerente. É nada, ontem você estava de um jeito, hoje você está de outro. Então, assim, a pessoa ela sabe que ela é tão contraditória e ela não consegue aceitar que essa guerra está acontecendo dentro do coração dela. Então, ela tenta mirar lá fora para fugir dessa angústia. E começa a falar, não, eu sou do bem, porque eu sou desse partido, eu sou daquele político, e nós somos do bem, e aquele grupo é do mal. E com todos os ismos, né, que tem no mundo de hoje, que eu não quero entrar, mas sempre que eu falo, esses idealismos, infelizmente, eles dividiram muito a humanidade como se tivesse um timinho do bem e um timinho do mal. Outra forma que as pessoas usam para fugir de ser humano é o entretenimento. O filósofo Pascal, ele sempre costumava dizer que quando a França começou como um dos primeiros países do mundo a falar sobre entretenimento, que o ser humano está aqui para se divertir, que a vida não é só guerras e sobrevivência. E é legal, todo mundo aqui gosta de se divertir, eu também, a gente gosta de Netflix, a gente gosta de futebol, a gente gosta de entretenimento. Qual é o problema? O filósofo já disse, esse entretenimento todo vai acabar levando o ser humano ao tédio. Olha que interessante, Petria. Nunca tivemos tanto divertimento no mundo. Nunca. Nunca tivemos tanta possibilidade de entretenimento, de todas as maneiras. Quando a gente vai ver as pesquisas psicológicas, as pessoas, infelizmente, né, eu nem gosto de falar desses números, mas elas estão depressivas, elas estão ansiosas, elas estão muito solitárias. Eu estou falando antes mesmo da quarentena, né? Infelizmente, suicídios.
E justamente em pessoas com maior poder aquisitivo, com países tudo andando super bem na economia, eu acho que é importante frisar isso, né? E pessoas se suicidando. Eu já estudei muito esse tema, Pedro, porque eu comecei a mostrar, claro que a economia é algo muito importante na nossa vida, claro que o poder financeiro é algo importante, mas está longe de ser o mais importante, está longe de ser tudo. E não é porque eu não gosto de dinheiro ou porque eu me afasto dos prazeres materiais, justo pelo contrário, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Eu acredito que o material, a ambição material tem que andar junto com a ambição espiritual. Mas a gente está percebendo que o entretenimento, o tempo de sobra, ele leva ao tédio. Por um motivo muito simples, e é isso que eu quero trazer agora. Quando a pessoa foca muito no Netflix, quando a pessoa foca muito no campeonato brasileiro, no Champions League, ou na moda, e assim por diante, ele está desfocando de si mesmo. Desfocando de si mesmo não é se tornar menos egoísta. Não é se tornar uma pessoa mais altruísta, mais transcendental, mais desapegada, como muitos gostam de ficar cantando. É covardia. Desculpa a palavra. A pessoa ela é covarde de se enxergar no espelho. Ela é covarde de aceitar a própria hipocrisia. É covarde de aceitar a própria incoerência. Então ela fica tão focada nos prazeres externos que na hora que ela sente um pouco da alma dela, na hora que ela sente um pouco da essência dela, isso é tão doloroso. Isso é tão vazio que a pessoa cai no tédio. Então, até o entretenimento ele tem que ser usado com equilíbrio, não como uma fuga. Por exemplo, eu adoro ver filmes. Mas eu te conto, vocês podem até perceber. Sempre que eu assisto um filme, uma série, eu já fico pensando como eu vou usar isso nas minhas aulas, como isso pode trazer aprendizado para o meu dia a dia. E não como uma pessoa me falou semana passada. Rabino, olha que interessante. Eu só me emociono com filmes e seriados. Eu nunca consigo me emocionar com a vida real. Eu fui pesquisar esse assunto e eu vi que tem várias pessoas, Petra. Demais isso. Nossa, sabia? demais. É muito interessante. E a pessoa, sabe o que é interessante? Ela se acha super emotiva, porque ela fala, eu choro em todos os filmes. Ela se acha super sensível, mas quando chega alguém real sofrendo do lado dela, pode ser até irmã, pode ser alguém da família, ela tem um bloqueio de gelo. Ela não sente por uma pessoa real, mas ela sente pela pessoa do Big Brother. Ela não sente por alguém da casa dela, mas ela sente por alguém do filme. Agora, Dudu, o negócio legal disso que você está falando é o seguinte, sabe o que acontece? Não sei se isso acontece com você, mas às vezes até na tua aula, assim, a gente está ouvindo um negócio, né? Aí eu estou ouvindo isso que você está me falando. Aí eu falo, nossa, né? Como o outro, ele não sente. Eu não sinto. Exato. Exato. Tipo, gostei. É pra mim, né? E às vezes você, até na aula, vai, espiritual, né? A gente tá lá, vamos supor, o cara tá na aula de psicanálise. Aí ele tá olhando e ouvindo, e a gente tá sempre olhando o outro. Nossa, como o outro, não sei. Mas é pra gente, se a gente se colocar no lugar que eu faço isso, eu sou insensível, a gente tem aí uma oportunidade de se trabalhar, né? No mínimo. O que você acha? Adorei isso que você falou. Até desculpa que eu tô falando demais, se quiser pode me cortar, Não, pode tá me perfeito, perguntar. tá perfeito. Porque às vezes eu me empolgo, você me Tá conhece, ótimo. Mas eu sempre costumo falar, você assiste, né, minhas lives, quem aí não assiste está super convidado para entrar aí no canal Rabino Dudu. Eu tento fazer, né, não todo dia, mas quase todo dia, assim, alguma live. E eu sempre falo que é minha terapia, né? Porque depois de um tempo que eu me empolgo, que eu tô falando, né, o pessoal até brinca. A gente fala pancaditas de amor, né? Que o Rabino dá umas pancadas, só que é sempre com muito amor. E eu sempre falo, e não é exagero, eu falo, pessoal, eu tô falando para mim mesmo, né? E a live ajuda, que a gente se olha na câmera e a gente consegue falar com nós mesmos, né? Porque se eu sair falando sozinho na rua, o pessoal vai achar que eu sou maluco. Pelo menos na live dá para você falar sozinho, sem ninguém te julgar. Mas eu acho super importante isso que a Petra trouxe agora, porque às vezes eu vejo pelos comentários, né, que as pessoas falam,
no meio que eu tô falando lá as pancaditas de amor, e a pessoa fala, é verdade, eu tenho uma amiga que é assim, as pessoas são muito assim. Aí eu vou lá e chamo a pessoa pelo nome, né? Só para provocar. Ô, tô falando com você. Claro que pode ser que tem uma pessoa que você conhece que é extremamente assim. Mas se a gente sempre vai aplicar as lições de moral, né, as coisas que a gente aprende, aquela pessoa precisa melhorar naquilo, pode até ser verdade. Mas sempre nós temos, em algum grau, o mesmo defeito que a gente enxerga no outro. Né? O grande mestre racídico, Baal Shem Tov, ele costumava dizer que o ser humano é como um espelho. Né? Muito depois a psicanálise, com o Freud, fala a mesma coisa. Qualquer defeito que você enxerga num outro ser humano, por mais grave que seja, se ele te incomoda, meu amigo, minha amiga, sinto lhe dizer, vou falar a verdade na cara, você tem o mesmo problema. Não significa que você tem no mesmo grau e gênero do que aquela pessoa. Não significa que, não, mas ela se comporta assim, eu não me comporto assim. Tá bom, talvez você gostaria de se comportar, mas não tem coragem. Talvez você, né, como a gente fala, tem até inveja que aquela pessoa... Não, porque ele se acha pra caramba. Mas por que te incomoda tanto que ele se acha pra caramba? Só te incomoda porque você tem um pouco desse mesmo defeito. Então, o grande mestre Baal Shem Tov, ele costumava dizer, Deus está te ajudando. Ele deixa você enxergar os teus defeitos numa outra pessoa, porque é muito difícil a pessoa ter autocrítica, para você poder corrigir em si aquilo que você está olhando no outro. Então, talvez na primeira instância, a gente vê aquilo num outro ser humano, que é mais fácil. Mas depois a gente tem que trazer e falar, será que eu também, de vez em quando, também não costumo me comportar, né, dessa maneira? Então, eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acho que eu nunca te vi falar, ou talvez tenha perdido. E, gente, eu também convido vocês, o Rabino falou aqui do Instagram dele, mas eu acho que tem muita gente que entra para conhecer as tuas coisas hoje pelo YouTube, né, Dudu? Porque no YouTube você tem muitos seguidores, acho que já bateu 100 mil ou até um pouquinho mais. Tá quase, tá quase. Né? Então, o YouTube também é um lugar, tem muita coisa que você há muitos anos já, né? Tá publicando, é super legal. Mas eu não me lembro de ter ouvido você falar sobre isso, e eu queria te perguntar uma coisa até pessoal, que é o seguinte, para todos esses insights, né? Todas essas reflexões que você tem, que você traz para o público, para quem te segue e tal, de entender. Eu gosto muito dessa coisa, nessa realizar as coisas na minha vida. A gente precisa de uma outra pessoa para conversar? Fica mais fácil se eu converso com um rabino, se eu converso com um professor, se eu converso até com um terapeuta ou com um mestre espiritual, assim, porque eu percebo, pelo menos para mim, que sempre quando eu tenho alguém para conversar, para até me expor essas coisas que eu tenho vergonha de mim mesma, mas eu falo, aí fica mais fácil de ver. Como é que é isso para você? Porque eu sinto que sozinho, e ainda mais a gente volta ao assunto de isolamento, muitas pessoas estão sozinhas hoje, estão indo para as lives, até para esse compartilhar virtual, fica mais tranquilo. Porque quando você está sozinho e você vê tua sombra, às vezes ela dá um medo, amedronta a gente. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto, de ter alguém para compartilhar, para falar, para desabafar, mas alguém até profissional, seja um terapeuta ou até um cara mais espiritual, assim, como que você vê essa questão? Fenomenal a tua pergunta. Petra, eu acho fundamental, sim, tem que ter alguém para conversar. Ou alguém, né? Às vezes mais de uma pessoa. Por quê? Apesar que estamos falando de temas muito íntimos, né, muito profundos, o relacionamento, de uma forma geral, ele ajuda muito a pessoa a se conhecer. Então, o dom que nós temos de conversar, de nos abrir, de desabafar, de nos comunicar, ele não é apenas um dom de transmissão, um dom de comunicação. Eu sempre costumo falar, e eu trago isso da Kabbalah, que a nossa fala, ela está muito conectada com o nosso inconsciente. Ela está muito conectada com a nossa alma e com a nossa essência. Então, na hora que eu abro o meu coração para alguém, na hora que eu abro os meus sentimentos mais íntimos para alguém, em primeiro lugar, eu estou me escutando.
Na hora que eu me escuto, eu já me entendo melhor. Além disso, eu estou acessando um lado do meu cérebro que ele não pode ser acessado enquanto eu estou apenas pensando, ou enquanto eu estou apenas filosofando, né? Ou até mesmo escrevendo. Apesar que escrever também ajuda muito. Tem muitos livros judaicos que falam que se você, por algum motivo, não tem alguém que você confia o suficiente, ou você não tem um terapeuta, ou você não tem um best friend, um melhor amigo, pega um lápis, pega uma caneta e escreva. Até tem uma frase bonita que vem do Talmud, né, que diga Kne lecha haver. Significa adquira um melhor amigo. É muito interessante, quer dizer, ter um melhor amigo ou uma melhor amiga. Para alguns pode ser o marido ou a esposa, para outros pode ser os pais, para outros pode ser realmente alguém que não seja da família, que às vezes é o mais indicado, porque aí você consegue escolher alguém, digamos assim, que não tem nenhum interesse no relacionamento, para você realmente poder se abrir. Mas tem uma interpretação que a palavra o kne, que significa adquira, também significa caneta. Caneta em hebraico pode ser chamado de kané. Ou seja, a caneta é o seu melhor amigo. Então, mesmo em tempos atuais, né, na qual as pessoas digitam muito mais no computador ou mesmo no celular, é muito interessante como o ato de você pegar uma caneta ou uma pena, né, como era antigamente, e você escrever, a caneta pode ser o seu melhor amigo. Então, isso também é uma dica, né, para quem está aí de quarentena, para quem às vezes não tem muito com quem conversar. Tenta escrever um diário com teus sentimentos, tenta escrever poesias, tenta escrever, né, algum livro com as tuas ideias. Mesmo que você não chegue a publicar depois, ele ajuda a pessoa a se entender também. Eu acho que é uma coisa muito positiva. Mas só para concluir, sim, Petra, esse processo não deve ser feito sozinho. Eu posso falar de mim. Eu tenho um amigo que eu converso muito com ele sobre até os insights que me vêm. E é muito legal, né? Ter uma pessoa com quem a gente consegue filosofar, trocar ideias sem ser julgado, sabe? Alguém que você não precisa falar exatamente o que é certo e o que é errado. Não, você vai falando, como a gente fala, brainstorming, né? Você vai jogando ideias e o outro vai complementando com ideias. Eu acho que é muito, muito produtivo. Vou até contar um segredo para vocês. Eu era uma pessoa mais introspectiva, né? Na minha adolescência. E eu tinha vergonha de falar para os meus rabinos. Eu não sei se eu já contei isso alguma vez na live, mas eu tinha vergonha de contar até para os meus pais, apesar que eu era muito próximo deles. E eu tinha muita vergonha de falar para os rabinos certas dúvidas que eu tinha sobre religião, sobre a vida. Eu falava, não, vão me achar maluco, né? Se eu começar a falar essas filosofias que eu tô tendo, vão achar que eu sou... como fala? Que eu sou um herege, ou que eu tenho dúvidas da fé, ou que eu tenho... E realmente eu fui guardando isso muito. E foi algo que foi muito difícil, né? Falando agora que eu já tô no depois, é mais fácil de falar. Mas na época era muito difícil. E eu fui percebendo mais pra frente, quando eu decidi ser rabino e quando eu comecei a dar minhas aulas, que justamente esses meus questionamentos, que justamente essas minhas dúvidas, elas deram origem à maioria das minhas aulas que eu dou, à maioria dos meus insights que vêm. Então, eu falo para cada um que está em casa e para vocês que têm filhos para educar também, tem que encorajar o diálogo, tem que encorajar as perguntas, tem que encorajar os questionamentos, por mais cabeludos que sejam, porque eu imagino que tem um monte de pais que devem morrer de medo, né? Que o filho vai chegar na mesa do jantar e vai fazer uma pergunta cabeluda que ele não saiba responder, ou alguma pergunta polêmica. Mas quanto mais a gente faz isso, Petra, com bom humor, quanto mais a gente traz alegria para a nossa mesa, piada, e os próprios pais podem falar na mesa de jantar, filho, eu não sei a resposta, vou pesquisar. Ou vamos juntos perguntar para o rabino, vamos juntos perguntar para o psicólogo, vamos juntos pesquisar no Google. Esse tipo de humildade, essa é a palavra certa, né? Esse tipo de espiritualidade é a que eu acredito. Na qual não tem, sabe, o mestre e o aluno. Aquele que sabe, aquele que não sabe, né? Quantas vezes você já não deve ter aprendido com a tua filhinha Yael, né? Que é super fofinha. Mas eu imagino que a gente aprende, né? A gente aprende. Eles são muito legais. Não, e ela vive falando assim, ó, e eu quero tocar nesse ponto, que esse ponto é bárbaro, mas ela vive, às vezes a gente tem umas conversas, e fala assim, é o seguinte, bicho, eu sou igualzinha a você, a mamãe faz igual, só que a mamãe já é adulto, a mamãe aprendeu, mas tudo igual, a gente não tem essa de, né? E aí, eu vou voltar num ponto que você começou, e acho que dá pra gente aprofundar agora,
E a galera tá adorando aqui. Gente, ele é demais mesmo, por isso que ele tá aqui, entendeu? E a gente traz esse papo incrível. E é o seguinte, você às vezes fala um negócio que eu gosto muito, que tem a ver com isso que você tá trazendo, que são as caixinhas que a gente é colocado e é difícil de sair, né? Que é a história do politicamente correto. Às vezes a gente tá tão no desejo de acertar, é óbvio, a gente quer ser melhor. Quem não quer ser do bem? Mas aí a gente fica preso uns rótulos que eu acho que eles fazem com que a gente não consiga ser gente, que é isso que você está trazendo para mim, né? Talvez essa caminhada de vida espiritual, material, seja o que, é para a gente se tornar mais real, para a gente mesmo. Né? Então, quando você coloca isso aqui para mim, para toda a nossa audiência, me traz muito, seja na educação, seja nesse período de quarentena, para suportar, é ser mais leve na nossa profundidade. Isso é ser real, né? Fala um pouquinho disso para mim. Como é que você vê essa questão? Explica melhor para a gente. Adorei que você trouxe esse ponto, né? Que você sabe que eu falo bastante sobre o ser mais leve, né? A gente tem que ser religiosos leves, ou seres humanos leves. Por quê? A leveza, apesar de parecer um detalhe, parecer uma característica pequena, ela é fundamental. Eu vou tentar elaborar um pouco e explicar isso aqui melhor. O desejo de acertar sempre faz você errar. Sabe como a gente fala em português? Foi com muita sede ao pote e por isso acabou derrubando. É uma verdade, pessoal, que é muito interessante. Porque a nossa ansiedade de querer alguma coisa, inclusive o grande psicólogo Viktor Frankl, ele fala isso, né? Só para trazer um pequeno exemplo. Ele fala assim, uma pessoa, pode perceber, quem tem problemas para dormir à noite, já vou dar uma dica aqui, né? Tem pessoas que chegam na hora de dormir à noite, graças a Deus eu não tenho esse problema, mas tem pessoas que não conseguem pregar os olhos, né? Não conseguem, vem insônia, vem tal. Aí quando ele chega na aula da faculdade, ou quando ele chega na palestra do rabino, ou quando ele chega no seu escritório, vem aquele sono e a pessoa quer dormir, e ela dorme mesmo. Né? A pessoa vai na sinagoga e começa a roncar, ou a pessoa está na aula da faculdade e ela literalmente... O que acontece? Então, o grande psicólogo Viktor Frankl, fundador da logoterapia, ele fala uma coisa muito interessante que eu me esforcei para entender a lógica, né, desse processo. Mas olha que louco, né? Quando você quer muito dormir, você não consegue dormir. Quando você não pode dormir, aí você dorme. E o dormir é um pequeno detalhe. Em outros assuntos muito mais importantes da vida, ele traz lá exemplos, não vou entrar aqui agora, acontece a mesma coisa. E ele chegou numa conclusão, na minha opinião, maravilhosa. As coisas importantes da vida, Pétria, acontecem automaticamente. Elas acontecem quando você não está pensando nelas. Elas acontecem de forma inconsciente. Ah, isso significa, Rabino, que eu preciso desencanar, levo a vida numa boa, não me importo mais com nada. Não, não é isso que eu falei. As coisas que você quer de verdade, elas vão acontecer naturalmente quando você for você mesmo. Elas vão acontecer. Porque a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso de um ser humano é viver, é ser você. E eu não estou falando agora aquele ser você de autoajuda, eu quero até dar uma ênfase nisso aqui, porque está muito bonitinho hoje o discursinho que eu estou vendo até nos stories de algumas pessoas no Instagram. Be yourself, seja você mesmo, e amor próprio, e cuide de você. Eu quero só fazer um adendo, né, uma pequena vírgula, só para a gente tomar um pouco de cuidado, como isso pode ser levado de uma forma saudável ou pode ser levado de uma forma destrutiva. Pessoas que precisam ficar postando o tempo inteirinho, sabe? Amor próprio, e amor próprio, e amor próprio, e cuide de si mesmo, e foco em você mesmo, etc. Isso próprio vira uma obsessão. Olha que louco, pessoal. Eu quero tentar passar uma coisa um pouco mais profunda, mas eu acho que pode ajudar muita gente. Na hora que você fica obcecado em ser você mesmo, já pifou, já não vai funcionar. Ou aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro falando sobre viver o presente. Não existe alguém que vive menos o presente do que alguém que fica falando o tempo inteiro que o presente é um presente. Vamos viver o presente. É muito bonito mindfulness, eu acredito nisso. Mas se você fica falando sobre viver o presente, quer dizer que você já não acredita nisso. Você não acredita nisso de verdade. Você discursa sobre isso, mas você não acredita nisso. Você não vive isso. A mesma coisa, o Viktor Frankl fala sobre felicidade.
Uma pessoa que ela bota o foco na vida dela, como ficou muito na moda nas últimas décadas, né? Eu vivo para ser feliz. Coitado de você. Desculpa te falar. Porque uma pessoa que colocou como lema, eu vivo para ser feliz, a felicidade se torna tão pesada, se torna uma pressão na vida dela, tão chata, que sem querer, ela começa a fugir de ser feliz. Ela começa a fugir daquilo que ela quer no fundo. A mesma coisa é o sucesso. Alguém fala, eu serei uma pessoa de sucesso. Quando você coloca a palavra sucesso como um slogan, ele começa a idolatrar. Então, voltando agora para a tua pergunta, isso vale para tudo na vida. Por que o cara que está desencanado de dormir, ele acaba adormecendo? Porque quando você deixa o teu coração funcionar, o teu coração humano, funcionar do jeito que ele tem que funcionar, quando você deixa a tua alma, teu corpo funcionar do jeito que eles têm que funcionar, eles vão funcionar igual teu intestino, igual teu estômago, igual teus rins, eles vão funcionar. Mas na hora que a pessoa ela fica obcecada por alguma parte do seu corpo, ou por alguma parte da sua psique, ou por alguma parte da sua alma, ele matou aquela parte. Ele idolatrou e naquela hora ele não consegue aquilo que ele tanto gostaria de atingir. Então, eu acho que a maior dica, se eu posso passar, né, aqui alguma dica prática para vocês, como a Petra falou antes, seja mais leve, inclusive no teu moralismo, inclusive nos teus bons valores, inclusive na tua espiritualidade, inclusive na tua religião. Faça o teste. Se você está se tornando uma pessoa chata, vamos falar uma palavra português, claro. Se você vê que você está pesando nas pessoas à tua volta, se você vê que de alguma forma a tua espiritualidade ela está alfinetando outras pessoas, não adianta você ficar, não, porque essas pessoas são tóxicas, por isso que elas não estão gostando da minha vibe. Porque essas pessoas, elas não estão meditando o suficiente, por isso que elas não estão gostando da minha vibe. Porque essas pessoas isso ou aquilo. Beleza, então fica dando desculpinhas a vida toda. Não. Essas pessoas, vou falar a sinceridade, tá? Vou falar aqui, ó, olhos nos olhos. Essas pessoas não estão vendo que você ficou mais gente boa com a tua meditação. Sorry, desculpa. Essas pessoas não estão vendo que você ficou uma pessoa mais leve, uma pessoa mais viva, uma pessoa mais brilhante. Você não ficou. Vai meditar mais. Vai meditar mais. Isso me lembra até uma pequena história que o grande fundador da Cabala, ele se chamava Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele ficou 12 anos numa caverna escrevendo a Cabala. Você imagina isso? Ele ficou só com o filho dele, 12 anos numa caverna em Israel, dando nos maiores mistérios da criação do mundo. Quando ele saiu com o filho olhava para alguém, a pessoa pegava fogo. Assim a Cabala conta. Por quê? Porque o cara estava tão elevado espiritualmente que ele julgava todo mundo. Então ele saía de lá, né, olhando para cada pessoa e falava, meu, aquele cara está trabalhando na lavoura, aquele cara está trabalhando no vinhedo, está perdendo tempo, ele podia estar estudando Cabala, e a pessoa pegava fogo. O pai virou para o filho. E para mim é uma das mensagens mais bonitas da Cabala. Ele falou, filho, não estamos preparados. Vamos voltar para a caverna. Eles voltaram com toda a humildade e ficaram mais 1 ano na caverna. E aí eles saíram. E a primeira coisa que eles fizeram, eles foram para a cidade romana, onde eles viviam, e eles perguntaram para as pessoas comuns, o que nós, rabinos, podemos fazer para melhorar a vida de vocês? O que nós podemos fazer para facilitar? E aí começa a enumerar, não vou entrar aqui, várias atividades que eles começaram a fazer, físicas, para melhorar a vida das pessoas. Por que eu me lembrei agora dessa história? Porque na hora que eles saíram daquela caverna, seria tipo do Monte Tibete, né? Uma montanha do Tibete naquela época. E eles voltaram daquela meditação de 12 anos. Quando o Rabbi Shimon Bar Yochai percebeu que a conclusão foi que eles estavam enxergando todo mundo tóxico, que eles estavam enxergando que as outras pessoas não valiam nada, então não valeu nada toda a meditação. É nós que precisamos meditar mais. E eu acho que essa é uma lição para cada um de nós. Claro que espiritualidade faz bem. Claro que leitura faz bem. Claro que religião faz bem. Claro que Deus faz bem. Mas você precisa ter autocrítica. E você precisa se perguntar
será que essa minha religião não está me tornando tóxico? Sério, será que essa minha espiritualidade não está me separando das outras pessoas, não está me isolando? Então, né, eu acho que essa é uma dica prática que a gente pode aplicar assim na nossa vida. Espero que respondeu a tua pergunta. Respondeu, opa! O Dudu, eu tô aqui junto com a galera, a gente tá aqui boquiaberto, é demais. E você sabe que eu tive uma conversa na semana passada eu falei, né, aqui para você com o pastor Henrique Vieira, e eu percebo, cara, cada vez mais que as pessoas que eu mais gosto, elas falam a mesma coisa, só que tipo diferente, entendeu? Então, assim, é muito louco, porque o pastor, na linguagem dele, eu perguntei para ele algumas coisas assim também, sobre, aí entrando um pouco em religião, tal, ferramentas, ele falou, Pétria, o que as pessoas não gostam, ou enfim, o problema que ele vê, né, é o fundamentalismo, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, porque se eu acho que a minha verdade é a verdade e você tem que fazer a minha verdade, eu acho que aí está o peso, né? Eu identifico, eu acho que para ser assim, bem universal, o peso está um pouco aí. E eu percebo que acho que eu curti muito quando eu ouvi você, a tua fala, porque esse é o treino que eu tento fazer comigo, porque eu sou muito chata. Eu sou muito incisiva. Eu quero que todo mundo é a verdade universal que é a minha, entendeu? Então. Eu também era assim. Deixa eu te falar uma legal, coisa. Eu acho que quando a gente busca uma verdade, qualquer uma que seja, a gente tem a tendência de ser um pouco radical, de ser um pouco, né, incisivo, como você falou. Desculpa ter te cortado. Você quer falar mais uma coisa? Não, quero que você fale. Você. É que eu me lembrei, no meio que você estava falando, né? Eu concordo que o fundamentalismo é algo negativo, mas eu faço aqui um adendo que eu quero. Você perguntou antes sobre o politicamente correto, né? Infelizmente, a palavra fundamentalista, ela acabou virando uma palavra só para os radicais religiosos, né? Pessoas que realmente não aceitam outras visões ou que não toleram nenhuma outra visão religiosa que não seja a sua. Mas hoje em dia no mundo eu vejo um novo tipo de fundamentalismo, que é o fundamentalismo politicamente correto, que é um fundamentalismo baseado num discurso super fofinho, de vamos aceitar todo mundo, e vamos aceitar todo mundo do jeito que ele é. Mas essa mesma pessoa não aceita alguém que mergulha de cabeça em alguma crença, em alguma fé, sem prejudicar ninguém, né? Tô deixando bem claro, uma pessoa que não prejudica ninguém, mas ao mesmo tempo ela não quer ser politicamente correta. Posso me aprofundar um pouco nesse assunto? Vamos nessa. Porque eu acho que assim, essa espiritualidade politicamente correta, que também muita gente está aplicando, e eu vou tentar explicar um pouco o que seria ela, né? Seria uma pessoa que ela fala assim, olha, já que eu não quero virar fundamentalista, e já que eu não quero virar uma pessoa radical, então eu vou experimentar um pouco de cada religião, tudo bem, nada contra. Então eu vou, certo, ser super saudável, né? Tanto desde o que eu como, até o que eu escuto, etc. Essa pessoa, desculpa que eu tô dando muitas pancaditas de amor, mas essa pessoa, ela vai se tornar uma saudável chata. O que significa isso? Ela fica tão saudável, que ela virou uma fundamentalista saudável. Você está entendendo o erro que a pessoa pode fazer? Quer dizer, ela queria ser tão equilibrada, ela queria ser tão fofinha na religião dela, ela queria ser tão do bem, tão bem resolvida, que isso próprio vira uma chatice. Isso próprio vira pesado. Então não tem escapatória. É isso que eu estou querendo falar. Né, para o nosso público e para nós mesmos e para o nosso público que está nos acompanhando, não tem escapatória, pessoal. Sempre que você escolher alguma coisa da vida para ficar obcecado por ela, isso se torna uma idolatria. E a Bíblia, a Torá, o judaísmo, a coisa mais importante de toda a cabala, de todo o judaísmo é não fazer idolatria. E é muito difícil. Não fazer idolatria quer dizer, não escolha um aspecto da vida humana. Não escolha uma palavra bonitinha, tipo liberdade, ou tipo cabala, ou tipo espiritualidade, ou tipo saúde, qualquer palavra que for. No momento que você idolatra esse conceito,
No momento que você idolatra essa ideia, e principalmente quando a pessoa ela começa a achar, Petra, que ela ficou a dona daquela ideia. Né? Ela começa a achar que agora ela é o dono do mindfulness, ela é o dono do zen, ela é o dono da espiritualidade, entendeu? Aí ela vira o Deus dela mesma. E ela não percebe que ela está se idolatrando. Porque além de ser super espiritual, ela ainda não julga ninguém. E ela não percebe que falando isso ela já está julgando um monte de gente, né? Alguém até postou outro dia alguma coisa sobre esse negócio das pessoas tóxicas, né? E essa pessoa não tem nem a noção que ela está ficando tão saudável, certo? Que de repente ela acha que todo mundo é tóxico. Não, mas eu não julgo ninguém, porque eu sou uma pessoa com muito amor próprio, porque eu sou uma pessoa super altruísta. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Trazendo para os nossos tempos, eu acho que é super importante a gente começar a ser mais humano. Deixa eu falar um pouquinho mais, né? Acho que já está no final da nossa live. Ó, fala disso de ser mais humano, só quero acrescentar um dado que é assim, eu falei até isso no programa na semana passada, super inspirada nas tuas aulas, que é uma coisa que eu tenho, é baixar um pouco a nossa bola. Baixar um pouquinho. E isso não quer dizer a gente não ter orgulho de quem a gente é, né? Essa é uma jogada aí que eu queria que você pegasse aí a carona para finalizar. Boa. Eu vou pegar carona, desculpa aqui, eu vou pegar carona um pouco nisso que você falou agora, para a gente passar uma mensagem, resumindo, né, todo esse bate-papo maravilhoso aqui que a gente teve, com uma historinha que eu gosto muito de contar. Uma vez tinha um rabino, Petra, com uma barba muito comprida. Branca, né? Ele já era um senhor de idade e a barba chegava assim até o joelho dele. Uma vez, um dos seus alunos chegou, mestre, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis te fazer, mas eu tenho muita vergonha. E o rabino encorajou, falou, não, pode perguntar, você sabe que eu sou um rabino cabeça aberta, pode perguntar que eu vou te responder. Rabino, o que o senhor faz na hora de dormir? Onde você coloca a barba? Você coloca ela em cima do cobertor ou você coloca a tua barba debaixo do cobertor? E o rabino riu e falou, querido aluno, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu nunca pensei. Não sei te responder. Tá bom. Cada um foi para casa. No dia seguinte, o rabino chama aquele aluno na sinagoga e fala, aluno, eu quero te matar. Ele falou, por quê? Eu não preguei os olhos a noite inteira. Eu não sabia onde colocar minha barba. Eu colocava ela em cima do cobertor e eu não conseguia, ficava me incomodando aqui o pescoço, eu colocava ela debaixo do cobertor e aí ficava muito calor, eu colocava ela em cima do cobertor e aí ficava me incomodando. Eu fiquei a noite toda trocando a barba de cima para baixo do cobertor e eu não consegui adormecer. A Kabbalah nos conta essa história, que ela é uma história, uma anedota engraçada, mas ela tem uma profundidade muito grande. Um problema, ele só vira um problema quando você foca nele. Quando você fica obcecado por ele. O que o rabino fazia antes com essa barba comprida? Provavelmente, algumas noites a barba ficava em cima do cobertor. E algumas noites, que talvez estava mais frio, a barba ficava debaixo do cobertor. Mas isso não era um problema. Por que eu estou contando essa história? O que é ser humano? Ser humano é viver os paradoxos. Ser humano é não escolher nenhum dos teus lados. É não torcer para nenhum dos teus lados. É não fazer o timinho do bem e o timinho do mal. Isso é ser humano. Pessoal, chegou uma nova era. Eu não estou romantizando, nem gourmetizando a quarentena. Justo pelo contrário. É um período que a gente reza para Deus todos os dias para que acabe logo, para que venha saúde para o mundo. Inclusive as pessoas, mesmo pessoas otimistas, não devem negligenciar de jeito nenhum esse período. A gente tem que ser responsável, a gente tem que cuidar da nossa saúde, da saúde dos próximos. Ser positivo e otimista não é ser uma pessoa irresponsável, nunca, de jeito nenhum. Porém, eu acho que essa nova era que a humanidade está entrando, já faz tempo, eu já falava isso muito antes da quarentena, mas eu acho que esse período de isolamento leva a todos nós pensarmos um pouco nisso. É o momento de finalmente virar gente, pessoal. Estou falando para mim mesmo. Vamos virar gente. É super engraçado o ser humano. É super legal o ser humano. É muito mais legal que Netflix. É muito mais legal do que qualquer entretenimento lá fora. A gente é muito doido. A gente é muito complexo. A gente é incrível. Pensa bem.
Você tem corpo e alma. Você tem um monte de gente para lidar todos os dias. Você é chato e legal ao mesmo tempo. Quem aqui não é? Fala a verdade. A gente é egoísta e altruísta ao mesmo tempo. A gente é espiritual e material ao mesmo tempo. Essa que é a graça. Ah, como fazer o equilíbrio? Como lidar com esse paradoxo? Aí vem a historinha da barba do rabino. Quando você não fica obcecado nem pela tua razão, nem pela tua emoção. Nem por um lado, nem por outro. Apenas seja humano. O rabino, ele ensinou para o aluno o quê? Quando você está acima dos problemas, você naturalmente sabe quando dormir e quando ficar acordado. Quando ser um pouco egoísta assim e quando ser altruísta. Quando ser uma mãe brava e quando ser uma mãe boazinha. Não é aquele equilíbrio, já que ontem eu falei sim, hoje eu vou falar não. Depois de amanhã eu falo sim, depois de amanhã... Isso vira um chato. Isso não é uma pessoa equilibrada. O equilíbrio, ele é espontâneo, ele é leve. E essa é a mensagem que eu gostaria de passar, até agradeço, porque eu estou falando comigo mesmo aqui também. Eu gostaria de passar a mensagem, pessoal, para nós mesmos. Estamos entrando numa nova era, que por incrível que pareça, está pedindo para a gente uma coisa muito simples. De máquina, o mundo já está cheio. De computadores extremamente inteligentes, muito mais inteligentes que nós, com muito mais memória do que nós, com muito mais poder de dedução do que nós. O mundo já está cheio. Mas esses computadores, pessoal, eles são chatos. Já perceberam? Eles são chatos. Eles não sabem entender uma piada. Se você colocou o pontinho errado, o e-mail não vai passar. O que a gente consegue ser, que os computadores e máquinas não conseguem ser, é ser gente boa. É ser gente boa. Ser gente. Então, isso que eu gostaria de passar essa mensagem. Vamos ser mais gente boa com Deus. Vamos ser mais gente boa com o próximo. Vamos ser mais gente boa com os animais. Vamos ser mais gente boa com as máquinas, com os vegetais, com as plantas e assim por diante. E ser gente boa significa seja leve, viva um dia após o outro e sim, se apaixone pela vida. Esse tipo de vida que eu estou falando, pessoal, não é aquela monotonia. Não é isso que eu estou falando. Não é aquele zen, aquela pessoa que ficou tão zen, mas tão zen, que para ele tudo é igual. Né? Porque eu também tenho um pouco de raivinha disso. Não sei se vocês são igual eu. Mas às vezes uma pessoa... Não, porque eu próprio já tentei. Às vezes você fica tão espiritual que você vira indiferente. Isso é o contrário do que a Cabala prega. É o contrário do que Deus quer de você. Não, é para você ser uma pessoa super emotiva. É para você ser uma pessoa super empolgada. E às vezes deprê. E às vezes eufórica. Não é para você virar uma pessoa zen que não liga mais para nada. Mas o que uma pessoa rica de verdade faz é que ela aprende a ficar extremamente feliz com coisas simples. Eu acho que é isso que a Petra quis falar antes. A gente ser um pouco mais humilde não é menos no sentido de abaixa a bola. É o contrário. Quando você perceber quão rico é um cheirinho de um café de manhã. Quando você perceber quão lindo é um voo de um pássaro. Quando você perceber quão gostoso é o sabor de cada fruta. O aroma do universo. Os pequenos prazeres da vida. Eles se tornam extremamente eufóricos. Eles se tornam extremamente ricos. Eu acho que se eu posso passar uma mensagem para a gente finalizar, é essa mensagem. Cada vez que a gente ser mais humano, os paradoxos começam a cair. Muitas vezes te perguntam, mas você é egoísta ou altruísta? Os dois juntos. Porque quando eu quero tudo de bom para mim, eu transbordo. E aquilo passa também para quem está à minha volta. Eu acho que está terminando, né, Petra? E só para você finalizar, porque eu acho que para não cortar tudo. Querido, te agradeço pelo compartilhar. As pessoas estão emocionadas. Alguém falou aí, estou emocionada igual a Pétria. Que bom. Estamos todo mundo junto nessa. Obrigado. Mas assim, isso é o Dudu. Ele sempre faz isso com a gente. Então, quem quiser mais, vai visitar lá o perfil dele. Como eu falei também, os vídeos, as aulas no YouTube são muito legais. Muita gente, Dudu, me perguntou quando eu anunciei nossa live. Eu quero começar o estudo de Cabala. Como é que eu faço? Eu falei assim, olha... Vai lá no canal do Dudu, pergunta para ele, ou então, porque acho que tem muitos caminhos e aprofundar de verdade no judaísmo não é
ir para grifes, mas ao mesmo tempo acho que cada um vai ter o seu caminho, né? Enfim. Então eu falei para todo mundo ir lá e perguntar para você, que acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Então te deixo meu beijo enorme, meu abraço virtual, né, nesses dias, e o meu agradecimento imenso pela generosidade de você compartilhar comigo e com os nossos seguidores, ouvintes da CBN, tanta sabedoria, tanta potência, que os ouvintes sabem que eu gosto muito dessa palavra, e eu acho que você é uma dessas pessoas potentes no dia de hoje para ajudar a gente a entender melhor o nosso cotidiano. Então, um beijo grande. Se tiver aula, vou estar lá hoje, mais tarde, e até a próxima. Super obrigado pela oportunidade. Só quem quiser um pouco mais de Cabala, entra no nosso site universidadedacabala.com.br. Tem cursos e etc. Entra lá que vocês vão gostar. Obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Essa live vai ficar disponível para vocês durante 24 horas aqui nos Stories da CBN, mas também logo depois a nossa equipe maravilhosa, a Carol, a Dio, vão disponibilizar tudo isso para vocês também no feed aqui da CBN. Essa conversa vai ficar gravada, tá bom, gente? Que legal. Beijo enorme. Tchau, boa tarde, boa semana para todo mundo. Valeu.